Olá, bom dia! Tudo bem? Vamos juntos para mais um estudo no dia de hoje. Nós vamos caminhar sob a palavra de Deus, vamos estar aí sendo iluminados, direcionados, alimentados por essa palavra. E nós estamos estudando sobre discipulado, algo tão importante para esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida, algo tão importante para a nossa vida cristã. Nós vamos continuar nesse assunto no dia de hoje e hoje nós vamos falar o que compartilhar quando a gente está discipulando alguém. O que a gente compartilha no discipulado? Vamos juntos nessa? Antes de qualquer coisa, nós vamos orar, vamos pedir a Deus para falar aos nossos corações, iluminar a nossa mente. Mesmo que seja por vídeo, não subestime aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Essa é uma das formas como Deus pode estar, de alguma forma, te alertando, querendo te trazer ainda mais para perto, querendo te ensinar alguma coisa nessa manhã. Eu sou apenas o instrumento. Lembre-se sempre, o que mais importante aqui é a palavra de Deus sendo ensinada, sendo lida, sendo de alguma forma explicada e aplicada nas nossas vidas. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada por tua graça, bondade, fidelidade. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós. Obrigada pela nossa igreja, obrigada pelo nosso pastor. Obrigada, Senhor, por cada vida, Pai, que se dispõe a caminhar contigo, a viver uma vida de discipulado ao lado do Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, que nessa manhã sejamos iluminados. Amém. Vamos juntos? Eu queria perguntar a você, né? Se você já teve essa dúvida, se você sabe exatamente quando você está discipulando alguém, o que você tem que compartilhar. Às vezes a gente começa falando com as pessoas o que elas podem e não podem fazer, por exemplo, né? E é um erro, porque na verdade o Espírito Santo é aquele que vai trabalhando. O próprio arrependimento de uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela já começa a entender as coisas que ela deveria e que ela não deveria fazer. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar no coração de alguém, ele começa a nos ensinar o que é pecado. E aí, o nosso Deus é um Deus santo, ele não habita no meio de pecados, mas sim, o pecado nos afastou de Deus, nós fomos separados, né, de Deus por conta do pecado, e aí essa pessoa ela começa a entender, toda vez que ela peca, toda vez que ela tem alguma dificuldade, o próprio Espírito Santo vai ensinando. Então, às vezes a gente fica assim, o que a gente vai compartilhar no discipulado, né? O que a gente vai falar com essa pessoa? A gente vai falar as regras da igreja, a gente vai falar como é que a gente é, a gente vai... Não que a gente não possa fazer isso, mas qual é o foco, qual é o objetivo principal? Em que nós vamos poder ajudar essa pessoa? E aí, nossa primeira parte do compartilhamento. E talvez tudo que nós vamos falar que é muito importante, né? Então eu fico até preocupada de falar isso é a parte mais importante, porque cada uma delas tem a sua importância, tem o seu papel na vida de todas as pessoas. Mas essa deveria ser a base, né, do nosso discipulado, tem que ser a base do nosso discipulado, que é a palavra de Deus. O que nós devemos compartilhar no discipulado? Primeiramente, a palavra de Deus. Nós precisamos discipular, nós precisamos compartilhar verdadeiramente a palavra. Nós não podemos compartilhar aquilo que a gente acha, aquilo que são regras humanas, aquilo que vem de uma instituição, mas nós precisamos compartilhar a palavra. É tão interessante porque o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Atos 2, de 14 a 21, que é o apóstolo Pedro falando da palavra. É incrível, é um texto riquíssimo, né? Não termina no verso 21, mas vai até o 47. E se você puder ler, leia com calma, mas a gente vai ler até o verso 21. Como é incrível, como discípulo de Jesus que ouviu o seu mestre compartilhando a palavra tantas vezes, ele mesmo, naquele momento ali, foi em Pentecostes, né? Foi quando houve a descida do Espírito Santo e Pedro ousadamente começa a falar da palavra. Ele só pode falar da palavra porque ele estava cheio da palavra, porque ele estava alimentado da palavra. Então, mostra um discipulado eficaz do próprio Jesus para os seus discípulos, porque ele ali comenta e ele compartilha do próprio profeta Joel. Vamos ler?
Atos 2, 14 a 21. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro, citando as Escrituras. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É super interessante nós pensarmos e nós vermos como que Pedro fala de uma maneira tão ousada, e eu quero focar aqui não no discurso de Pedro para aquelas pessoas, mas para o próprio Pedro, que conviveu com Jesus, que aprendeu de Jesus. Jesus falava às multidões. Você entende que Jesus estava fazendo discípulos, pessoas para caminharem como ele caminhou, como ele viveu aqui na terra, e falarem do que ele falou, porque Jesus o tempo todo citava a palavra. Importante também, como eu estou falando, que eu não estou nesse texto focando de Pedro falando à multidão, mas sim no discipulado individual que houve de Jesus para com Pedro. Porque é importante nós pensarmos isso, a gente discipula pessoa a pessoa. O impacto do discipulado é muito mais eficaz e realmente é verdadeiramente o discipulado quando há essa proximidade, quando há esse relacionamento, quando há essa troca de pessoa para pessoa. A gente, por muitas vezes, não consegue viver o discipulado de uma forma eficaz, porque a gente entende o discipulado como algo mais globalizado, como algo que nós faríamos em meio à multidão. E na verdade não é. Discipulado é um a um, discipulado é um grupo pequeno e de um a um. É muito direcionado e específico para uma pessoa. Então, foquem naquilo que Pedro estava fazendo porque ele aprendeu com Jesus. Que discipulado eficaz! Pedro só pôde falar pela ousadia do Espírito Santo, mas também porque ele tinha aprendido isso. Né? Notem e percebam que mesmo sendo Pentecoste, mesmo havendo o mover ali do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ali no meio do seu povo, qualquer pessoa poderia ter se levantado. Mas se levantou aquele que estava preparado, aquele que tinha vivido, aquele que tinha ouvido. Interessante também, mas duas pessoas que nós podemos citar como pessoas que levaram adiante a palavra, que foram discipuladas e falaram da palavra. Uma delas está lá em Atos 7, que é Estevão. Leiam esse texto. Estevão, antes da sua morte, Estevão dá um belo testemunho. E como que ele aprendeu tudo isso? Ele viveu com alguém que lhe ensinou isso. É interessante. Outra pessoa que a gente pode citar também é o próprio apóstolo Paulo. Paulo foi ensinado. Paulo, ele foi ali caminhando com os discípulos e em seguida repassando tudo aquilo. E excelente exemplo de discipulado que nós temos é o Paulo com várias pessoas. Um que ele chama de filhinho é Timóteo. Timóteo 2:2 fala sobre ele dar continuidade nas palavras que ele aprendeu, instruir outras pessoas. Então, como é importante nós entendermos o compartilhamento da palavra. Se há algo poderoso, eficaz que nós podemos fazer, é compartilhar a palavra de Deus. E não só como cada um de nós sendo fonte da palavra, mas ensinar as pessoas a lerem a sua Bíblia, a procurarem, a meditarem, a terem relacionamento com a própria palavra de Deus. Porque quando somente nós viramos uma fonte de pesquisa para essa pessoa e a gente dá todo o direcionamento, mas pelo contrário, a gente ensinar ela a manusear a Bíblia, a ela ter o relacionamento dela com Deus e através da palavra também. O que nós podemos compartilhar, né? Outra coisa muito importante
E a segunda motivo aí da gente compartilhar, né? O segundo assunto aí mais importante também, a oração. E o que é oração? Conversar com Deus. É sempre assim que eu respondo para alguém que está iniciando na fé. Porque quando a gente coloca a oração como algo muito difícil, complicado ou eloquente, onde a gente precisa escolher muitas palavras, onde a gente precisa conhecer todos os nomes de Deus, onde a gente precisa orar meia hora, uma hora, se torna algo talvez complexo. Já viram as pessoas que elas têm medo de orar no início da sua caminhada cristã? E quando a gente fala que é conversar com Deus, como você está conversando aqui comigo, e a pessoa ela começa a entender, eu falar para ele, eu realmente ter um diálogo, né, de falar e também ouvir Deus através da oração. Interessantíssimo é o exemplo do próprio Jesus que está lá em Lucas 11, de 1 a 4, que diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia, dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Essa é uma oração que também está lá em Mateus 6. E interessantíssimo é esse pedido: ensina-nos a orar. Algo que nós precisamos compartilhar no nosso discipulado é a oração. Primeiro, ensinando o que é oração, falando o que é conversar com Deus, é um diálogo, é colocar todas as coisas diante do Senhor. Nós podemos ter orações sinceras, porque os salmistas falavam assim, eles falavam de sentimento, eles falavam de, às vezes, estar sentindo até, por exemplo, raiva, sentindo dor, sentindo frustração, e eles conversavam isso com Deus. E é importante nós também orarmos junto com as pessoas que a gente está discipulando. Porque quando nós oramos com elas, nós estamos de alguma maneira as ensinando. E aí como que a gente pode ensinar algo também que a gente às vezes faz, mas a gente não sabe se está fazendo certo, a gente não sabe a forma correta. E aí eu te convido a olhar os elementos dessa oração que o próprio Jesus ensina: adoração, intercessão, entrega, confissão de pecados e fortalecimento da fé. Tem tantas coisas que nós podemos incluir na nossa oração. Sempre procure orar junto com a pessoa que você está discipulando e falando para ela sobre o que é oração. Mostre as orações da Bíblia. Importantíssimo nós compartilharmos no nosso discipulado a oração. E sempre apresentando para essa pessoa que ela que vai manter um relacionamento com Deus através da oração. Você pode orar por ela, mas ela precisa ter uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida baseada na palavra de Deus, uma vida de oração. O que nós vamos compartilhar além da palavra de Deus e além da oração? Gente, nós vamos compartilhar a vida. A vida, sim. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Que ousado é esse versículo onde Paulo fala sobre isso. Ele não fala sede imitadores de Cristo diretamente, mas ele fala: pode olhar para a minha vida, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando você está discipulando alguém, quando você está caminhando com alguém, você está apresentando a Jesus através de cada ato, de cada ação. Você, de alguma maneira, e de todas as maneiras, você vai aproximar alguém de Deus através das suas atitudes ou até afastá-las. É impressionante como nós temos essa responsabilidade como cristãos de testemunhar aquilo que Cristo é nas nossas vidas e sendo imitador dele. Não adianta a gente, às vezes, falar sobre como deve ser uma conduta de vida, a gente falar o que a Bíblia fala sobre isso e a gente não demonstrar com a nossa própria vida. Ousadia e firmeza seria nós falarmos como Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Outra coisa, quando nós estamos discipulando alguém, às vezes a gente acha e entende que a gente tem que ter assim, um dia certo, uma hora marcada, quando na verdade essa pessoa deveria caminhar conosco na nossa vida. Ela deveria ver você dirigindo, ela deveria ver você tratando seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ela deveria participar da sua vida de uma forma que tudo aquilo que você faça, de alguma forma, possa estar discipulando-a. Porque quando nós estamos nesse relacionamento de aprendizado, muitas pessoas, quando se convertem, elas perdem os seus amigos em que aspecto? Não que elas percam a sua amizade, mas o prazer de estar com aquelas pessoas que ela tinha antes, ela já não tem mais. As pessoas estão vivendo coisas diferentes, estão fazendo coisas diferentes, então traga o máximo que você conseguir e que seja favorável para ambas as partes essa pessoa para perto. Até porque lá em Atos 2, de 42 a 47, vai falar da igreja primitiva, do início ali da igreja, falando sobre eles estarem juntos, eles terem tudo em comum. Algo que nós fomos ao longo de um tempo, talvez perdendo, foi essa essência. A gente está mais perto. Eu não sei se você já percebeu, na nossa própria igreja, ou aonde você já fez parte, ou aonde você faz parte, a gente conhece as pessoas mais fora dos horários das atividades da igreja do que nos próprios horários das atividades da igreja. É importantíssimo nós temos o culto público, nós estarmos reunidos, nós fazemos ministérios funcionarem, a gente servir uns aos outros. Isso é importantíssimo. Mas nós vamos conhecer as pessoas, nós vamos ter laço, nós vamos atrelar a nossa vida à vida de alguém, geralmente fora dessas atividades. Então, é assim que você começa o seu discipulado com essa pessoa, com quem você está discipulando. Atos 2, de 42 a 47, vai falar, né? Sobre o que eu comecei dizendo. Fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante como que tinham, né? Tudo em comum, viviam essa vida aí de igreja com uma intensidade maravilhosa, de casa em casa, no templo e por aí vai. Outra pessoa que é o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Ele compartilhava a sua vida. A gente vê o tempo todo na Bíblia Jesus sentado à mesa, Jesus no caminho ensinando, Jesus ali vivendo e os discípulos participando da sua vida dia a dia. Por último, e apenas 4 tópicos nessa primeira aula sobre o que compartilhar, né, no discipulado, quais são as coisas assim mais importantes e o que não pode faltar da gente compartilhar no discipulado. Amor, muito amor. Não tem como a gente falar de discipulado se a gente não falar de amor, porque só consegue ser parecido com Jesus aquele que ama. Olha o que diz em João 13, de 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Importante, o impacto que vai ter na vida desta pessoa, na vida de quem você estiver compartilhando a palavra de Deus, na vida de quem você estiver discipulando, é o amor. Todos os seres humanos estão em busca de amor e aceitação. A partir do momento que essa pessoa é constrangida pelo amor de Deus, e é incrível como que Deus usa as pessoas para demonstrar esse amor, para haver esse constrangimento. Óbvio, claro, é através do seu Espírito Santo, sim, mas Deus quer usar a sua vida para demonstrar o amor dele. Num mundo onde que a gente vê o amor se esfriando, a gente vê o amor perdendo totalmente
a sua palavra, o seu sentido real. E a gente poder ser a diferença nessa geração, a gente poder como igreja mostrar o que verdadeiramente é o amor. E Deus é amor. Se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos compartilhar isso na nossa vida de discipulado. Que Deus te dê a ousadia, que Deus te abençoe, que Deus te encha desse amor, te encha de testemunho na sua vida diária, que você possa ser uma pessoa de oração, cheio da palavra de Deus, para discipular, fazer discípulos de Jesus, que você dê muito fruto. É isso que o Senhor está aguardando, está esperando de você. Nós fomos chamados, nós somos comissionados para essa expansão do reino de Deus. O próprio Deus poderia ter feito tudo isso sozinho, mas você é privilegiado de hoje poder fazer parte dessa grande comissão. Deus abençoe a sua vida, encha de coragem, te encha do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.